aparecer aí, ó, live, you are live. Então, estamos ao vivo novamente, essa sexta-feira de profissões, a quinta live programada da ETEC Sales Gomes. Lembrando que nós começamos aqui a live esperando uns segundinhos para o pessoal chegar, mas a gente já começa falando porque vai ficar gravada e vai ficar disponível aí nos nossos canais, primeiramente aqui no Facebook, onde vai fazer parte, alguém já está chegando, a live começou a ser visualizada, eu também compartilho no grupo de professores lá, porque os professores da ETEC ficam aguardando que nós peguemos a live e lançamos o link lá para eles. Já chegou um pessoalzinho, quem for chegando aí vai dando boa tarde, se identificando aí para ajudar, para a gente saber quem é quem está chegando. E depois também, falei em todas as lives, vou falar nessa também, né? Depois que sair daqui, ela vai estar disponível lá no YouTube também, e o canal da ETEC no YouTube e no Instagram também é um benefício mediante a pandemia, e foi algo que surgiu depois da pandemia, que está rodando, né, bacana, tem vários vídeos lá, até explicando mais um pouquinho da feira aí para quem está chegando pela primeira vez. A feira, ela rodou de forma virtual, em 2 canais. Então, Facebook com lives, 5 universidades convidadas, de manhã tivemos FATEC, Tatuí e FAESB, de tarde tivemos Facens, Unip, e agora, para fechar com chave de ouro aí, a nossa parceira, a Exanc. Essas lives, elas estão aí nos canais, e paralelo a isso, ao longo do dia e ainda até as 4h30 da tarde vai ter vídeo de profissionais rodando no YouTube. Então eles estão, a cada hora sai 4 vídeos com diversas profissões: jornalismo, arquitetura, engenharia civil, química, advocacia, gestão empresarial, fotografia, moda, um monte de profissão lá que está saindo. O pessoal gravou as palestras e está lá no nosso canal. Eu vou lançar o link aqui também na live depois que começar, certo? Então, agradeço muito, lancei no grupo de professores lá, a gente já tem um pessoalzinho que já chegou para assistir a palestra. Eu vou passar a bola, então, para o professor Fernando. Agradeço o Carlos, agradeço o Silvio, o pessoal da Exanc que está aí disponível para falar com vocês nessa tarde. Muito obrigado e vamos lá, Fernando. Vamos lá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão em casa assistindo, né? A 6ª edição aí da Feira de Profissões. Como o Jefferson explicou aí, esse ano está sendo de forma remota, né? Primeiro ano de forma remota, mas a gente está conseguindo aí bater os nossos objetivos, que é passar todo o conhecimento aí universitário, tirar dúvidas, né, dos nossos alunos aí que estão terminando o 3º ano do ensino médio, né, os integrados, e também os alunos dos cursos técnicos, tá? Eu gostaria de encerrar, né, essa Feira de Profissões, a última live, fazendo alguns agradecimentos aqui. Primeiro, gostaria de agradecer a diretora Beatriz Soares Amaro, né, e a coordenadora Rossana de Camargo Barros, pelo apoio, né, pelo incentivo, por, né, incentivar um evento tão importante aí como esse para a nossa escola, tá? Gostaria de agradecer também as universidades, né, que participaram aí da live, como o Jefferson já comentou, né, a FATEC, a FAESB, a Unip, a Facens e agora a Exanc, tá? Agradecer também todos os alunos e ex-alunos que gravaram vídeos, alguns profissionais que são, né, nossos amigos, que já vêm trabalhando com nós aí nessa Feira de Profissões. Eu agradeço aí também esses participantes. Agradeço o Jefferson aí por me ajudar muito nessa parte aí da logística, né? Então fica aqui meu agradecimento geral, tá? E agora vamos então passar a palavra aí para o Cadu. O Cadu também, que é um parceirão nosso aí, sempre visita a nossa escola. Inclusive, a gente já tinha uma palestra agendada antes da pandemia, né, Cadu? A gente já estava marcando isso daí. Sim. A gente está cada vez mais estreitando os laços aí com a Exanc, né? Então é importante essa ligação nossa aí. E agradecer ao palestrante aí, o Silvio Buria, né, pela participação, né, por reservar esse tempinho aí tão importante aí de falar de profissões, né, de falar do campus universitário, que é uma realidade que muitos alunos vão buscar, né, daqui o ano que vem ou daqui a alguns anos, tá bom? Vamos lá. Obrigado, Cadu. Obrigado. Boa tarde a todos.
Muito obrigado pelo convite novamente, pela parceria, Fernando, Jefferson, de anos já, né? Desde o Qualifica, projetos aí. Fernando, também muito obrigado pelo suporte e pelo nosso relacionamento estreito aí, para ambos, para os nossos alunos aí tá conhecendo um pouco do mercado, né? E a Exanc também, em nome disso daí. Hoje vai ser uma grande palestra com um grande mentor, eu vou falar assim já, Silvio Buria, coordenador, professor, empreendedor. Eu, se eu for falar o currículo dele aqui, vou ficar a palestra inteira aqui falando. Então, eu só digo uma dica que na minha época eu gostaria de estar recebendo, essa oportunidade que todos estão tendo agora. Aproveitem tudo e perguntem o que quiserem para o Silvio, que ele vai responder todas as curiosidades, dúvidas de profissão, que carreira seguir, como não seguir, o que cada carreira vai estudar. Aproveitem, pessoal, aproveitem essa oportunidade aí, tá bom? Vou passar a palavra agora para o Buria e aproveitem, largue de tudo, esqueça do mundo e vamos fazer essa imersão no Buria aí. Um abraço. Todo seu, Buria. Boa tarde, gente. Tudo bom aí? Pessoal, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Fico honrado aqui, ainda mais porque eu já fiz muitas palestras em várias ETECs, inclusive em São Paulo. Eu fiz várias palestras também nas ETECs de São Paulo, de Votorantim, Sorocaba, e é legal porque eu fico muito feliz sempre, porque eu vejo o trabalho sério que a ETEC tem, né? E é um país que carece tanto de educação, então meus parabéns aí aos profissionais da ETEC, aos professores, aos alunos também. Meus parabéns, porque realmente é uma escola diferenciada, a gente sabe disso, é uma qualidade muito boa, né? Uma educação realmente de primeiro mundo, e a gente sabe hoje o quanto isso faz diferença num país como o nosso. Então, meus parabéns, em primeiro lugar, a todos os profissionais aí da ETEC, aos alunos, professores, enfim. Então, gente, hoje eu vou falar sobre a importância do estudo para o mercado de trabalho. Na palestra, o Cadu aí já falou um pouquinho, né, o que eu faço. Eu já fiz bastante coisa mesmo, de fato é verdade. Nesse ponto eu concordo com o Cadu, eu só não concordo às vezes com tantos elogios, assim, eu acho que ele exagera às vezes, eu acho que não precisa tanto. Mas, na verdade, gente, até eu queria abrir aqui uma apresentação para vocês, é uma apresentação que traz alguns dados importantes sobre a área, as profissões, enfim, as carreiras, tudo aquilo que a gente vai falar, ele tem que ter uma base, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa ter base para aquilo que a gente fala. Então, eu queria começar, inclusive, dá para... Tá aberta aí a apresentação para vocês? Aí, agora sim, vamos lá. Então, o que acontece? Bom, né, como foi falado, meu nome é Silvio Buria, sou professor da Exanc, faz 16 anos que eu leciono na Exanc, sou coordenador também do eixo de negócios e diretor de marketing de uma empresa chamada Cleans Eventos e Promoções. A Cleans, obviamente, faz eventos e promoções. Já fiz muita coisa, não vou falar tudo que eu já fiz aqui não, mas a minha formação básica é administração de empresas e também a parte de comunicação. Eu fiz graduação em administração e graduação em publicidade e propaganda, e depois as pós-graduações eu fiz todas elas na área de marketing, tá? Já trabalhei em algumas empresas, como eu falei, a principal delas até hoje foi a Cleans. A Cleans trabalha para a Toyota, a Cartoon Network, iPlace, Rede Bom Lugar, Microsoft, LG, Trio, Grupo Votorantim, Rede Pitágoras, Exanc, FLIR, Gás Natural e por aí vai, tá? Temos outras empresas, Embraer também, então tem várias empresas aí cujas quais a gente presta serviços na área de eventos e de promoções. E como eu falei, ainda continuo atuando, sou aqui um carinho enorme pela Exanc. A Exanc foi também a minha casa, me formou e eu adoro a Exanc. Não vim aqui para fazer propaganda, mas se vocês tiverem aí qualquer dúvida também, fiquem à vontade para perguntar. Hoje nós vamos falar sobre a importância do estudo para o mercado de trabalho, e aí a primeira pergunta que normalmente eu costumo abrir essa palestra é sempre assim: por que a gente tem que estudar, né? Muita gente não entende por que tem que acordar cedo, 7 horas da manhã, às vezes até mais cedo. Tem gente que levanta às 5 da manhã para ter que se arrumar, aí tá frio, tem que tomar banho, né? Às vezes você nem toma banho, vai para a escola, tem que escovar o dente, lavar o rosto, aí você chega lá, aquele sono, você queria estar na sua cama dormindo, quentinho. Aí você fala, pô, o que eu tô fazendo aqui, cara? Se você acha
Se você tem essas dúvidas quando você chega na escola, eu já falo para você, essa palestra ela é muito indicada, eu acho que ela é perfeita para quem tem essas dúvidas, né? A gente sabe que no Brasil não existe uma cultura de estudar e de ler, né? Aí você vai falar assim, poxa, mas comparado a quem? Porque a gente sempre, como eu falei, a gente tem que ter dado, tudo que eu estou falando para vocês, eu garanto que eu tenho fonte, e além de ter a fonte, a gente precisa também ter comparações. Exemplo, o brasileiro nunca, 30% da população nunca comprou um livro, né? E aí quando você pega outros países, por exemplo, o brasileiro lê em média 2 livros por ano, enquanto o francês lê 21. Cara, por ano, o francês lê 21, ele lê 10 vezes mais do que o brasileiro. Mas acho que talvez o que falte para nós, e isso é um problema geral do ensino, no geral, é que muita gente não sabe por que tem que estudar, né? Por que eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar, muita gente fala assim, eu tenho que estudar porque eu tenho que ser alguém na vida. Cara, você vai ser alguém na vida, a não ser que você morra, né? Se você morrer, você vai deixar de ser alguém. Eu tenho que ser alguém na vida porque eu tenho que ter um futuro. Cara, você vai ter futuro também, se você não tiver, porque você morreu. Alguma forma, de algum jeito, você vai chegar lá. Mas por que você tem que estudar? E aí eu falo para vocês, por que vocês têm que ter um diploma hoje em dia no mercado, né? Muita gente também fala muito que porque eu preciso ter um diploma. Mas será que só isso é o suficiente, né? Será que só isso basta? Será que só ter um diploma vai contribuir, né? Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que vale a pena. E eu queria começar falando um exemplo aqui muito legal, que é da Universidade de Cambridge. Ela foi fundada em 1209, acho que todo mundo já ouviu falar da Universidade de Cambridge, né? Ela tem 811 anos de história. Cara, 811 anos. O Brasil foi descoberto, teoricamente, lá em 1500 por Pedro Álvares Cabral, e nós estamos em 2020, o Brasil, teoricamente, tem 520 anos de história. Nós estamos falando aí de uma universidade que tem 811 anos de história. Só para vocês terem uma ideia dos alunos de Cambridge, nós temos aí o Isaac Newton. Isaac Newton foi aluno da Universidade de Cambridge, o Lord Kelvin, da escala termométrica, foi aluno da Universidade de Cambridge, o Thomson, o cara que descobriu o elétron, o Rutherford montou o primeiro modelo atômico nuclear, né? O Charles Darwin, o Stephen Hawking, todos esses caras foram alunos da Universidade de Cambridge. Imagina uma universidade que tem como aluno Isaac Newton, né? Então, é uma universidade tradicional, é uma universidade extremamente reconhecida, considerada com certeza ela está aí entre as 5 melhores hoje e maiores universidades do planeta, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte, por que eu tenho que cursar uma faculdade? E aí eu volto aqui um pouquinho, e por que eu tenho que ter o diploma, né? Gente, vamos então voltar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Gente, vamos lá. Cambridge, por exemplo, se você for cursar em Cambridge administração de empresas, você vai ter que fazer aí, são 5 anos de estudo em período integral, aula das 8 da manhã até as 10 da noite, aulas aos sábados, das 8 da manhã até as 4 da tarde, você tem aula eletiva aos sábados, durante a semana são as disciplinas que você tem, claro que não é período integral, mas né, você tem às vezes uma segunda, uma terça de folga, que você não vai ficar de folga, você vai estudar, e no sábado você tem as disciplinas eletivas, você tem várias disciplinas que você pode escolher, enfim, e no domingo, vai ter churrascão com o pessoal da faculdade? Nem pensar. Domingo é dia de você terminar os trabalhos e estudar para as provas que você vai ter ao longo da semana. $100 mil mais ou menos em média para você poder ser aluno da Universidade de Cambridge por ano. Isso dá um total de $500 mil, o que dá um total de R$2 milhões, muito mais, né? Hoje aí, mas enfim, já estamos falando de R$2 milhões, acima de R$2 milhões, para você poder ser aluno da Universidade de Cambridge. Aí você volta com um diploma que vale R$2 milhões, 5 anos de estudo em período integral. A pergunta que eu faço é, vocês vão querer ganhar no Brasil, vocês voltam para cá porque vocês acham que esse diploma vai fazer diferença aqui, e aí você volta para cá sedento para trabalhar. Você fala, agora eu vou começar a trabalhar. Legal. Aonde você vai trabalhar? Você vai trabalhar numa pequena, uma média ou uma grande empresa? Tá?
por que que você não vai escolher trabalhar numa pequena? Cara, 5 anos, dedicação integral, nem namorar você ia poder namorar durante a faculdade, né? Não ia nem conseguir ter tempo para namorar. 5 anos pagando 2 milhões de reais, você vai chegar aqui no Brasil para ir trabalhar numa empresa pequena, que paga de estágio 1.000, olha lá ainda, hein? 1.200 reais. Não. Você vai querer trabalhar numa empresa que te pague bem, que pague muito, né? E aí no Brasil, com um diploma como esse, eu já recomendaria você a trabalhar na maior de todas do Brasil. Professor, quem é a Ambev? Eu não conheço. Ah, você conhece sim. A Ambev em primeiro lugar, é a maior companhia da América Latina, não é só do Brasil, né? Mas você conhece porque cada vez que você compra uma cerveja Antártica, vocês não, porque vocês ainda não bebem, né? Vocês não bebem, eu tenho certeza disso, mas os pais de vocês bebem, vocês sabem que eles consomem Antártica, né? Que eles consomem Brahma, Polar, Skol, Budweiser, Stella Artois, eles consomem todas essas cervejas e vocês consomem o Guaraná Antártico, a H2O, a Pepsi, a Suquita, né, a Gatorade. Todas as vezes que você compra qualquer um desses produtos que estão aí, o dinheiro vai para o caixa da Ambev, porque todos esses produtos pertencem à Ambev, que, aliás, pertence ao homem mais rico do Brasil. Não sei se ainda ele está em primeiro, mas deve estar no máximo em segundo ou terceiro lugar, que é o Jorge Paulo Lemann, né, presidente do grupo da Ambev, que faz parte também aí, ele também é dono, além da Ambev, do grupo BK, o Burger King, e também da marca Oetker e Ketchup Heinz, né? Ele tem pouco dinheiro, né, o Jorge Paulo Lemann. Diga-se de passagem também, é por isso que quando você vai ao BK, você chega lá, você só tem Guaraná Antártica, Pepsi, Suquita, né, Lipton, e é por isso que nunca você vai chegar lá no BK, né, no Burger King, e achar a Coca-Cola, que eles nunca vão vender, não adianta. Outro dia lá um aluno falou para mim, professor, eu ficava mandando e-mail para o Burger King e colocar Coca-Cola. Eu falei, então, não vai colocar, bicho, não adianta, porque os caras, eles não vão colocar nunca a Coca-Cola lá, afinal de contas, ele é dono de todas essas marcas, por que ele vai colocar a Coca, né? Mas, enfim, mas a Ambev, por ser a maior, ela paga bem? Porque uma empresa pequena não tem condições de pagar bem, né? Mas a Ambev paga bem? Bom, depende do que você considera um bom salário, mas a Ambev hoje paga R$ 6.400 para quem é trainee, que é como se fosse um estagiário aí, né? Trainee é, na verdade, o aluno que se forma na faculdade, ou ele está ainda na faculdade, ou está com até no máximo 2 anos de formado, essa é a definição de trainee. Então, veja só, R$ 6.400, moçada, é um ótimo salário. Imagina que você saia da faculdade, né, aí com seus 22 anos, e aí leve lá 1 ano, 2 anos que seja para passar num processo desse, com 24 anos estar ganhando R$ 6.400 é realmente um valor bastante considerável, né? Ah, mas o que isso tem a ver com estudar? Bom, é agora que vocês vão entender por que você precisa estudar. Gente, para entrar na Ambev, que paga R$ 6.400 por mês, como é que eu faço? Ah, então eu tenho que ter um bom currículo. Putz, então, e se eu contar para vocês que não é mais o currículo? Ah, mas é o meu diploma. Também não é o seu diploma. Seu diploma só vai dar para você a oportunidade de você poder participar de um processo seletivo. O que é um processo seletivo? O vestibular é um processo seletivo. O vestibular é um processo seletivo. Vestibular, por exemplo, você faz um processo seletivo e seleciona, por isso seletivo, os melhores. Que é o que a Ambev faz. Ela seleciona os melhores. E como ela seleciona os melhores? Através de provas. Como são essas provas? Então você vai ter prova de língua portuguesa, interpretação de texto e gramática. Você vai ter prova de matemática, e não é matemática básica, é matemática financeira, aquela mais difícil ainda possível, né? Você vai ter uma prova de inglês, e não é the books on the table, é aquele inglês ferrado, né? Com um texto em inglês,
com as perguntas em inglês e as alternativas da resposta sobre a interpretação do texto em inglês. Você vai ter atualidades, ou seja, é uma prova Master Blaster difícil, nível hard, né? Uma prova em que você vai ter que estudar, no mínimo, os 4 anos da faculdade, muito bem estudados, para poder tentar se qualificar entre os primeiros lugares. E aí, moçada, eu pergunto para vocês, nessa hora, eu pergunto o seguinte: o que faz a diferença nessa hora? É o seu diploma? Não é. Não é o seu diploma. O que faz diferença nessa hora é, por um acaso, o teu QI, né? O QI que o pessoal fala de quem indica, também não é, porque você vai ter que fazer a prova e você vai ter que ir bem, porque não adianta ter QI nenhum dentro da Ambev, não. O processo seletivo é muito rigoroso. A única coisa que vai te colocar dentro da Ambev é o conhecimento, é o seu estudo, é o quanto você se dedicou, estudou, levou a sério. Brincar precisa. Brincar no sentido, né, de descansar, de você ir para o cinema, namorar, sair na baladinha no final de semana. Claro, deve fazer isso, moçada, deve. Mas ao longo da semana, o dia que você estiver livre, o tempo que você estiver livre, aproveite para você estudar. E não é pouco, é muito. É estudar muito e é levar a sério a faculdade. E aí, gente, se o que faz a diferença é estudar, eu pergunto para vocês, você está lá na sua casa, aí teu pai vê você deitado no sofá, daí ele fala assim, pô, vai estudar, vagabundo, não faz nada, o dia inteiro vendo televisão. Aí você fica louco da vida, desliga a TV, sobe sapateando a escada, bate a porta do quarto, abre o computador e passa a tarde inteira no Facebook. Quem é a única pessoa a quem você está enganando? A quem você está enganando? É o teu pai? Ou será que é você? Será que não é você que está sendo prejudicado? Por que isso? Vamos ver aqui? Vou explicar. Mas tem muita gente que fala assim para mim, mas eu não quero trabalhar na Ambev. Ok, tudo bem. Então você esqueça de trabalhar na IBM, na Varig. A Varig não existe mais, né? A Varig saiu já, né? Mas tem a Rede Globo, tem a TIM, tem a Vivo, tem a Embraer, tem a Pirelli, né? Tem o Banco do Brasil, tem a Sony, tem a Volkswagen, tem a Toyota, todas essas empresas, Microsoft, Ford, todas essas empresas hoje, moçada, presta atenção, não faz mais processo seletivo mediante currículo, é processo seletivo mediante prova. Ou seja, você vai ter que estudar. Só para vocês terem um comparativo, vestibular é difícil? Olha, essa aqui é a chance, né, de você passar em medicina na FUVEST, chutando todas as questões. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Ó a chance de você passar, né? Essa aqui é a chance de você ganhar na Mega Sena. Chutando 6 números, 6 dezenas, com um único bilhete. Se você comparar, é mais fácil ganhar na Mega do que passar em medicina na FUVEST. Aí sabe o que é interessante? O cara, ele não estuda o ano inteiro. Aí ele chega e fala assim, você vai fazer prova? Eu vou fazer FUVEST. Legal. E aí, como é que é a FUVEST lá? Você estudou bastante, não? Não estudei nada, mas vai que eu passe. Cara, se você é bom de chute assim, é mais fácil você chutar na Mega. Vai ficar rico, não precisa nem trabalhar mais. E aí, a relação de candidato vaga da FUVEST esse ano para medicina foi de 129 candidatos por vaga. O que significa isso? Que eu tenho que ser melhor do que 128 pessoas, não é isso? Porque aí eu sendo melhor do que 128 pessoas, eu fico com a cadeira de medicina. Tá certo essa conta? Não tá. Por que não? Só tem um aluno só em medicina na FUVEST, já pensou? O cara passa, né? O vestibular, primeiro dia de aula, o professor chega lá na sala, como é que é o seu nome? Meu nome é Carlos. Carlos, tudo bem, cara? Como é que você tá? Você que passou em medicina esse ano na FUVEST, que legal, cara, bacana. Eu sou professor de cardiologia. Vamos começar a aula de hoje, né? Então, qual que é o problema? O problema é que não tem uma vaga só. O problema é que são, olha só, 122 vagas. Para chegar na relação de
129 candidatos por vaga, você precisa ter 15.797 concorrentes disputando 122 vagas. Para ficar com a última vaga em medicina na FUVEST, você tem que ser melhor do que 15.675 pessoas. Só para vocês terem uma ideia, ó, um show do Luan Santana tem 15 mil pessoas. Tá fácil? Não. É difícil pra caramba. Muito difícil. É muito difícil. Ah, mas eu não quero trabalhar no setor privado. As empresas privadas eu não quero, não. Eu quero trabalhar no setor público. Meu pai é concursado público, ganha bem pra caramba, né? Ah, não trabalha pouco, tá sempre lá, cegadão, de boa. Pô, que legal, cara. Se toda a minha família é concursada, pública. Graças a Deus, todos muito bons e trabalham muito honestamente. Mas só tem um pequeno problema. Todos eles, para passar no concurso público, assim como qualquer pessoa, precisa fazer um concurso público, que também é um processo seletivo. E aí, só relembrando, medicina na FUVEST eram 129 candidatos por vaga. Nesse concurso público do Instituto Federal de Santa Catarina, para ser técnico de administração, você tinha 284 candidatos por vaga. E o pior, você ainda tinha mais vagas do que no curso de medicina da FUVEST. Você tinha 21.618 pessoas, disputando 320 vagas. Para você ficar em último lugar, você precisava ser melhor do que 21.298 pessoas. O que é que isso significa? Vamos ver aqui dados do IBGE. Gente, tudo que eu estou trazendo para vocês tem fonte. 68% das 5.570 cidades brasileiras possuem até 20 mil habitantes. Ou seja, agora você não precisa mais ser melhor do que um apanhado de gente no show do Luan Santana. Agora você precisa ser melhor do que uma cidade inteira. Ford, processo seletivo, medicina na FUVEST, 129 candidatos por vaga. Na Ford, 736 candidatos por vaga. Você precisava ser melhor do que 22 mil pessoas para passar no processo da Ford. Petrobras, medicina na FUVEST, 129 candidatos por vaga. Na Petrobras, 1.614 candidatos por vaga. 3.227 pessoas disputaram 2 vagas. Aí você vai falar assim, esse estava mais fácil. Só precisava ser melhor do que 3.225 pessoas. Bom, aí só para vocês entenderem o tamanho da brincadeira, nesse processo seletivo, 5 candidatos gabaritaram a prova. Ou seja, se você errasse uma questão que fosse, você já estava fora do processo seletivo. Poxa, mas só tinham 2 vagas, como é que faz? Aí vai pelos critérios de desempate, né? Então, se é casado, se é solteiro, se é mais velho, se é mais novo, se tem filho, se não tem filho, se tem pós-graduação, se não tem pós-graduação. Então, o processo é decidido por esses aspectos. Ou seja, mesmo ainda que você acerte todas as questões, corre um risco de você ainda ficar de fora. E aí, você lembra da Ambev que nós falamos? Medicina na FUVEST lá com 129 candidatos 129 candidatos por vaga. Na Ambev, 4.300 candidatos por vaga. 77 mil pessoas disputaram 18 vagas. Você precisava ser melhor do que 77 mil pessoas. Gente, tá entendendo agora por que você precisa estudar? Não é para o pai e para a mãe, não é para o vô, não é para o professor que fica lá implorando de joelho, pelo amor de Deus, estude. É para você. Se você não estudar, o único que você está prejudicando é você mesmo. A única pessoa a quem você prejudica quando você não estuda é a você mesmo. E sabe por quê? Porque ainda você tem grande chance de ficar desempregado mesmo estudando muito. E vocês estão vendo isso por aí acontecendo. Talvez aí na casa de vocês isso já esteja acontecendo, né? Talvez o pai aí formado ou a mãe formada não esteja trabalhando e esteja procurando vaga, né? É possível passar numa prova dessa da Ambev? Claro que é. Mas eu duvido
que se chegar lá um cara com o diploma da Exanc, que eu escuto muito isso também, né? E chegar um cara lá com o diploma da USP, que a Ambev vai contratar o cara da Exanc e não vai contratar o cara da USP. Então, vou mostrar aqui para vocês um anúncio do processo seletivo, inclusive de trainee da Ambev. Ó, tá vendo aqui? Ó, quando você constrói marcas de sucesso, elas constroem sua carreira. Participe do programa de trainee da Ambev. Esse aqui é o processo 2011. traineeambev.com.br, inscrições até 7 de setembro. Se for beber, não dirija, porque eles estão bebendo aqui cervejas, né, bebidas alcoólicas, precisa ter esse comunicado. E aqui o loginho do processo de trainee da Ambev, do processo seletivo de trainee da Ambev. Aqui em cima, na imagem, tem 3 pessoas. Esse aqui é o Rafael Schneibel, da turma de 2008 de administração do IBMEC. Esta menina aqui é a Caroline Gaspar, da turma de 2010 de comunicação social da ESPM São Paulo. E aqui no meinho, esse carinha aqui, ó, chamado Rafael Rapp, da turma de 2008 de marketing da Exanc. Olha só. Diga-se de passagem, onde está o cara da USP aqui? Cadê o cara da UFSCar? Cadê o cara da Unesp? Porque se você falar para mim que nessas 3 faculdades não tem ninguém lá dentro da USP, nem da Unesp, nem da UFSCar que queira trabalhar na Ambev, você me desculpa. Alguma coisa está errada, né? E eu não estou desmerecendo essas instituições, pelo contrário, são com certeza as melhores instituições de ensino desse país. Mas isso não significa que porque você não cursou nenhuma dessas instituições, que você não tenha chance de ingressar numa Ambev, por exemplo. E nós temos outros alunos, inclusive aqui da Exanc, que são exemplos de sucesso. A Price, para quem não conhece, é a maior empresa de consultoria do mundo. Esse menino aqui, no 2º ano da faculdade, ele foi lá, fez o processo na Price com 20 mil candidatos, ficou em 13º lugar, está lá até hoje na Price. Chama Arthur Quintão. Esse rapaz aqui, ó, era cobrador de ônibus, estudava no Corujão, lá no ônibus da madrugada, né? Ele estudava lá durante a madrugada, ficava lendo os livros da faculdade, passou num processo seletivo no Santander, onde na vaga final, na entrevista final, era ele, um cara da USP e um cara da GV. Ele é aluno da Exanc, foi lá, fez o processo, está lá até hoje no Santander. A XP Investimentos, por exemplo, que é a maior operadora fora, não bancária, né? Agora foi comprada pelo Itaú. Mas a XP Investimentos, por exemplo, é a maior vendedora de ações aí do mercado de ações, né? Negociadora de ações. É um representante da Bovespa. Né? Esse aluno aí é o Ricardo Ribeiro. Está lá trabalhando na XP. Essa menina é a Carolina. Ela... 3º ano de publicidade, foi lá, fez um processo no Itaú, no marketing digital, para marketing digital do Itaú, 33 candidatos da ESPM, só ela da Exanc, ela passou no processo seletivo, está lá até hoje. E aí um belo dia ela me pediu para eu mandar para ela uma carta de recomendação em inglês. Aí eu falei, mas por que você quer uma carta de recomendação em inglês? Aí eu vou fazer um processo seletivo lá em Oxford. Aí eu falei, Carol, você está de sacanagem. Ela falou, não, estou falando sério. Ela foi lá, fez o processo seletivo, eu fiz a carta de recomendação, ela mandou para mim depois, falou, Buria, você falou que eu tinha que te pagar uma pizza se eu passasse, né, no processo, agora você vai ter que comer a pizza. Ela não só passou, como foi lá, fez o curso, voltou e já foi promovida lá no Banco Itaú. E esse aqui talvez seja o maior exemplo de que o diploma, moçada, no mercado de trabalho, ele só serve para você poder participar dos processos seletivos. Esta senhorita que está aí, muito simpática, gente boníssima aqui, inclusive hoje é minha amiga. O nome dela é Beatriz Botesi. A Beatriz Botesi, para quem não sabe, ela era a diretora de marketing da Coca-Cola no Brasil. Ela ocupava o cargo mais alto de marketing do país. E ela, olha só que coisa bacana, tá aqui o LinkedIn dela. Olha onde ela fez a graduação dela, ó. Lá na Exanc, né? Então isso é para vocês entenderem, moçada, tá? Que o que importa é o quanto aonde você quer chegar e entender que para você chegar lá você precisa de muito esforço. E a Beatriz,
Quando eu conversei com ela, eu falei, Bia, você estudava muito? Ela falou, não estudava muito. Eu estudava pra caramba. Muito é pouco. Eu estudava o dia inteiro, ela falou. Só que no final de semana ela saía, ela curtia, ela brincava no bom sentido, né? Ia ao cinema, andava de bicicleta, né? Enfim. E a Bia, ela não é mais diretora de marketing da Coca-Cola. Ela foi convidada a sair da Coca-Cola pelo Instagram, que fez uma oferta de um valor maior, e ela agora está ganhando um absurdo, que eu até tenho medo de falar, porque parece até palavrão, mas já passa aí de quase R$200 mil por mês para ser agora a diretora de marketing do Instagram. E hoje ela é diretora de marketing do Instagram e está lá até hoje. Inclusive vai vir aqui fazer esse semestre uma palestra na Exanc. É por isso que você precisa estudar, moçada. Você precisa estudar para você ter um bom emprego. Se você quer um bom emprego e você deseja, almeja ou sonha chegar em algum lugar, estudar hoje é um grande facilitador. É um grande caminho que você vai ter que seguir, mas é um caminho que recompensa. Estudo nunca vai ser algo que você vai perder tempo. Tem gente que fala assim, eu não quero estudar porque eu estou perdendo tempo na vida. Cara, você está perdendo tempo de não estudar. Isso sim, né? E vai faltar emprego, moçada. Ó, a era das fábricas inteligentes está começando. Quando você olha essa foto, aonde que tem alguém aí trabalhando? Essa fábrica está funcionando, ó. Tem um cara aqui, ó. E ele que nem está fazendo nada, está andando por ali, né? Essa fábrica inteira está automatizada. Em 30 anos, a mecanização já eliminou 6 milhões de postos de trabalho nos Estados Unidos. O Michael Spence, que é ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele fala que os empregos que envolvem funções repetitivas vão desaparecer rapidamente. E 1 em cada 4 pessoas vai ser substituídas por máquinas até 2025. Tudo isso tem fonte. Esses dados, inclusive, são da revista Exame, da editora Abril. Se você acha que isso está muito longe de acontecer, está aqui. O que é que os bancos estão fazendo com os caixas? Eliminando todos e substituindo os caixas por caixas eletrônicos. Cada um desses caixas eletrônicos ocupa o lugar que antigamente era de uma pessoa. Resumindo a história, o que é que vocês têm que fazer, então? Focar no estudo. Foca no estudo, né? E aí muita gente fala assim, mas não gosto de estudar, é coisa de nerd. Então fique atento aos sinais, porque está na moda ser inteligente, né? Quem estudava na década de 80 era chamado de nerd, sofria bullying, né? Apanhava na escola, só que agora tudo mudou. O termo geek e o termo nerd mudaram de sentido e hoje as pessoas têm até orgulho de dizer que são nerds, né? Inclusive alguns deles são celebridades e hoje são as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo. Elon Musk, né, da Tesla, Bill Gates da Microsoft, Mark Zuckerberg do Facebook e o Steve Jobs, que já faleceu em 2012, mas ainda continua sendo um ícone aí para esse mundo, né? Nerds que são respeitados, icônicos e que hoje estão entre os maiores bilionários do planeta. E até os programas de televisão que mostravam o jovem, né, sofrendo bullying porque estudava, hoje mudou muito. Hoje os desenhos mostram as crianças cada vez mais inteligentes e agora, olha que interessante, ó, quando você pega aqui desenhos, né, filmes e séries, quando você olha aqui o House, gente, quem é o médico mais inteligente do hospital? Quem é o médico que mais sabe e mais entende de medicina? É o House. Ele sofre bullying? Ao contrário, ele pratica o bullying. Percebe? Tá errado o bullying. Não é para praticar bullying com ninguém. Mas mesmo assim, quem é que sofre bullying lá? É ele que pratica. Ele é o mais inteligente, é ele que pratica. Big Bang Theory, para quem assiste a série Big Bang, né? São nerds. Ganham bem, fazem o que gostam, têm namoradas. Ou seja, moçada, qual que é o problema de você ser um nerd hoje? Pelo contrário, você tem que até ficar orgulhoso de ser um nerd. 007,
Cassino Royale, com Daniel Craig, em 2008. Saiu o filme, fui lá assistir no cinema, né? Ele sabia fazer tudo que os outros 007 sabiam fazer e ainda sabia. Ele ainda virou hacker e entendia de economia e do mercado de ações. E ainda sabia jogar pôquer. Vocês percebem? Ele ficou até mais inteligente do que os outros 007. Homem de Ferro, ele é burro? Contrário, o cara é um gênio. Ele sofre bullying? Cara, o cara sai no tapa com o Hulk, velho. Vai lá fazer bullying com o cara. Percebe? Então, o que os filmes mostram hoje? Mostram que a realidade mudou, moçada. Tá na moda ser inteligente. Para com esse negócio de que estudar é coisa de nerd. Essa mulher aqui é a 22ª mulher mais rica da Europa, segundo a revista Forbes. Mais rica que a rainha da Inglaterra. Cara, quem é esta mulher? Ela vende o quê? Ela vende celular, ela vende carro, ela vende computadores, ela vende joias, perfumes. O que vocês acham que ela vende? Essa mulher, ela vende livro. Ela é a J.K. Rowling, a autora da série que transformou a J.K. Rowling na mulher mais rica, vendendo livro, mais rica que a rainha da Inglaterra. Cara, livro está na moda, estudar está na moda, ler está na moda. Fique atento aos sinais, né? Inclusive, você quer uma história que mais mostre, né? O Draco Malfoy e os irmãos Goyle, né? Como os trogloditas, e o Harry, Hermione e Rony como os nerds de Hogwarts, né? Eles são os nerds e são eles ali que são os respeitados, os admirados, né? Então veja, gente, tá na hora de entender que hoje, o que está acontecendo, inclusive nas escolas americanas? O que você percebe hoje? Que o bullying ainda existe, tá errado, não deve existir, mas às vezes ele é praticado de forma oposta. Às vezes são os alunos que não gostam de estudar que sofrem bullying daqueles que gostam de estudar. Então é muito interessante observar essa reviravolta, essa mudança. E aí, para encerrar, muita gente fala, mas não gosta de estudar. Gente, para com isso, dá uma chance para o conhecimento. Conhecimento tem coisas legais pra caramba. Conhecimento tem coisas fantásticas. Eu vou contar aqui agora para vocês uma curiosidade. Eu gosto muito de contar curiosidades para os meus alunos, exatamente para despertar neles o interesse pelo conhecimento. Então, aqui, para quem não sabe, esta é a nossa Lua. Nós temos uma só, né? Marte tem 2, Júpiter tem 63 luas, mas a nossa Lua tem uma curiosidade que pouca gente sabe. Quando você olha para a nossa Lua, se você pegar um telescópio e diariamente olhar para ela, você vai perceber o seguinte: ela nunca mostra outra face. A gente nunca vê o outro lado da Lua, a gente só vê um lado. Nunca a gente enxerga o outro. Então você tem essa área aqui, essa cratera enorme, né? Aliás, cada cratera aqui da Lua tem um nome, tá? A gente tem essa outra área aqui, ó, mais acinzentada, que se chama Mar da Tranquilidade. Aqui foi onde pousou Apolo 11, né? Aliás, outra pergunta. 2. Por que, em primeiro lugar, que nós só vemos uma face da Lua? Segunda pergunta. O que é que tem do outro lado da Lua? Para quem não sabe, o outro lado da Lua, a primeira foto foi feita por uma sonda soviética chamada Luna 3, no ano de 1969. Ela fez essa foto da Lua, que não dá para ver nada, né? Mas aí, para nossa sorte, uma sonda americana depois, chamada Viking, foi lá e fez esta foto do outro lado da Lua, que é bem diferente da face da frente. Né? Olha só como é diferente a face da frente da face de trás. Por que é tão diferente? Aí eu vou explicar aqui para vocês, vou tentar explicar. Normalmente na palestra ao vivo é mais fácil, mas vou tentar explicar agora aqui, tá? Então você tem aqui o Sol, tá aqui a Lua. Então a Lua tem 2 movimentos, assim como a Terra e a Lua. A Terra tem os 2 movimentos, né? Em torno do Sol, que é translação, e rotação em torno do próprio eixo. A Lua também tem 2 movimentos. Translação, só que ela faz a translação em torno da Terra, e rotação, que é em torno do próprio eixo. Acontece que quando a Lua ela faz um movimento, né? Deixa eu colocar aqui para cá. Quando a Lua faz um movimento de rotação, ela gira, né? Ela gira, ao mesmo tempo que ela está virando em torno da Terra, ela está sempre
Olha o que a Lua faz. Ela faz isso aqui, ó. Ela está virando no movimento de translação, mas ela também gira no de rotação. Então ela faz esse movimento aqui, ó. Né, ó. Ela nunca dá as costas. Ela nunca dá as costas. É como se ela tivesse medo de dar as costas para a Terra, né? Ela está sempre assim, ó. Sempre virando em torno da Terra, mas ao mesmo tempo ela também está girando aqui, ó, no eixo de rotação. Então ela sempre fica de frente para a Terra. Nunca ela mostra o lado de trás. Como a face da frente da Lua, ela é virada para a Terra, o que a Terra faz? Ela tem uma gravidade 6 vezes maior do que a Lua, então todo meteoro que tenta atingir ali, meteorito no caso, né, que tenta atingir a face da frente da Lua, ele é desviado para a Terra, porque a Terra tem uma força 6 vezes maior de atração gravitacional. E a parte de trás da Lua não tem essa proteção. Então por isso que caem mais meteoritos, que a diferença de meteoro e meteorito, inclusive, é que meteoro ele entra na atmosfera e ele queima antes de atingir o solo. O meteorito ele entra na atmosfera, ele queima, né, com atrito com o ar, mas ainda assim ele consegue atingir o solo. Então, no caso desses meteoritos aqui, ó, o número de meteoritos que atingem aqui o solo da Lua é muito maior, apesar da Lua não ter ar, né? A Lua não tem ar porque ela não tem atmosfera, ela não tem ar lá dentro, não tem oxigênio, não tem ar. Ainda assim, ela tem uma proteção na frente dela, que é a nossa Terra. Por que eu estou contando isso para vocês? Aí vocês vão entender um pouquinho. A NASA criou lá, em 1962, ela foi criada pelo John F. Kennedy, né? O John Kennedy criou a NASA em 1962, por conta lá do voo do Gagarin, e ela criou o projeto Apollo, que levaria, né, o homem à Lua. O John Kennedy havia prometido que antes do final da década, ou seja, antes de 1970, o homem pisaria na Lua. E, de fato, isso aconteceu. Isso ocorreu lá na Apollo 11, né? Tanto é que aqui vocês têm Apollo 1 e depois pula para o 7. Por que acontece isso, né? Porque Apollo 1, os 3 astronautas, o Chaff, o Grissom e o Chaff, o White, o Grissom, o Chaff, perdão, morreram carbonizados. E aí foi uma tragédia, o país inteiro se comoveu. Aí o John Kennedy falou o seguinte para a NASA, falou, ó, se mais um astronauta morrer, eu não vou continuar com o programa espacial. E aí a NASA lançou Apollo 2, 3, 4, 5 e 6 sem tripulação. E quem faz os escudos das tripulações são os pilotos. Então, eles que criam esses escudos. O da 11, inclusive, que é esse aqui, né, foi criado exatamente por esses 3. Eles que pediram para criar esse logo, esses 3 astronautas. Quem são eles? O primeiro deles aqui, ó, o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong. O segundo homem a pisar na Lua, Buzz Aldrin. Que foi o segundo homem a pisar na Lua, e o terceiro homem, que foi na missão Apollo, não pisou no solo da Lua. O nome dele é Michael Collins. Ele ficou no módulo de comando, aguardando o retorno do Armstrong e do Buzz Aldrin, né? Talvez seja por isso que nesta foto ele é o único dos 3 que não está sorrindo, né? Se você olhar aí, ele não está rindo, né? Só o Armstrong e o Buzz Aldrin. E o Buzz Aldrin também tem uma curiosidade. Tem um desenho de uma empresa chamada Pixar Studios. Esse foi o primeiro desenho digital famoso da história. E ele ficou muito conhecido por ser o primeiro grande filme, assim, apesar de outros terem sido lançados anteriormente. Inclusive tem um filme brasileiro lançado anteriormente também, digital, um desenho digital. Mas esse foi o primeiro grande filme de sucesso digital do cinema, de desenho digital, que é o Toy Story. E lá no Toy Story tem um personagem, né? Um personagem que, aliás, é um astronauta. E o nome dele é Buzz Lightyear, em homenagem exatamente ao Buzz Aldrin. Por quê? A Pixar ia colocar o nome de Armstrong no boneco. Só que daí alguém perguntou lá dentro da Pixar, escuta, mas quem foi o segundo homem a pisar na Lua? E aí ninguém lembrava. E aí eles foram pesquisar e descobriram que era o Buzz Aldrin. E aí, para homenagear o Buzz Aldrin, eles colocaram o nome no personagem, que era um astronauta, de Buzz Lightyear, em homenagem a Buzz Aldrin. Inclusive fizeram esse desenho depois aí, para brincar aí com a história do Buzz Aldrin. E essa aqui é a nossa última curiosidade, eu já estou acabando, mas 5 minutos eu encerro. Que é a primeira pegada feita pelo homem na Lua. Ela foi feita no dia 20 de julho do ano de 1969, às 23 horas, 56 minutos e 30 segundos do horário de Brasília. Ela foi feita com o pé esquerdo pela primeira vez. O Neil Armstrong pisou pela primeira vez no solo da Lua com o pé esquerdo.
Ela foi feita... o pé do Neil Armstrong era também número 42, inclusive, e ele tinha 38 anos de idade no dia. Ela foi feita nessa data, já faz mais de 50 anos, e pasmem, né? Na Lua não venta, como eu falei para vocês, porque não tem ar, não tem ar na Lua, por isso que eles precisam usar aquelas roupas, né? Inclusive, não venta e também não tem água. Isso significa que também não chove na Lua. Se não venta e se não chove na Lua, o que é que isso significa? Significa que se não venta e se não chove, essa pegada que foi feita pelo Neil Armstrong no dia 20 de julho do ano de 1969, às 23 horas, 56 minutos e 30 segundos do horário de Brasília, com o pé esquerdo, número 42, aos 38 anos de idade, ela está lá até hoje, do jeitinho que ela foi feita. Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Conhecimento tem muita coisa legal. Conhecimento é legal pra caramba. Conhecimento é demais. Conhecimento é divino. Conhecimento é sensacional. Você ler um livro e descobrir essas coisas que não estão na internet, inclusive, é algo que te faz olhar para a Lua todos os dias e olhar a Lua com muito mais admiração, com muito mais respeito, com muito mais amor. Você vive muito mais feliz quando você passa a entender o mundo e as coisas, e o porquê das coisas e como elas são. E aí, para encerrar, tome cuidado, porque o futuro não tem volta. Esse é um dos filmes que eu mais... Eu sou cinéfilo total, praticamente vivi a minha vida assistindo filmes, nem assisto televisão, para ser honesto com vocês, dificilmente, a não ser jornal, para me manter informado, eu preciso, trabalho com negócios. Mas essa série, De Volta para o Futuro, para quem não assistiu, assista, recomendo, mas ela é sensacional, né? A ideia de você poder voltar no tempo e corrigir os erros do passado. E para mim o que mostra a grande questão desse filme, aí, o ponto principal desse filme, o que para mim mais mostra a mensagem que o Spielberg, né, o Steven Spielberg quis com esse filme, é a última cena do filme, no De Volta para o Futuro, parte 3, o Dr. Emmett Brown, que é esse senhor aqui, né, ele conversa com a Jennifer, namorada do Martin McFly, que é o Michael J. Fox, e aí o Dr. Emmett Brown, ele fala para a Jennifer, né, ele diz para ela, a Jennifer, faz uma pergunta para ele, ela fala, Dr. Emmett Brown, ela voltou do futuro, daí ela tem um papel no bolso dela, que ela guardou, que era uma mensagem do futuro, daí ela tira o papel, ela abre o papel está em branco. Aí ela pergunta para o Dr. Emmett Brown, Dr. Emmett Brown, esse papel aqui, ó, ele tinha uma mensagem do futuro, mas agora ele está em branco. Por que ele está em branco? Aí ele diz para ela, Jennifer, acontece que o seu futuro, nem o seu e nem o de ninguém ainda foi escrito. Então, é você quem escreve o seu futuro. Então, faça um bom futuro. E aí, assim termina o filme, né? E a mensagem que eu deixo para vocês é faça um bom futuro. Certo, moçada? Então, vocês têm a chance de desenhar o futuro de vocês. Então, desenhem o futuro de vocês da melhor maneira possível. Com muito amor, conhecimento, carinho e dedicação. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E... desejo a todos um bom futuro, tanto pessoal quanto profissional. Muitíssimo obrigado. Grande professor Silvio Buria. Olha, queria agradecer aí a presença aí, o que o senhor trouxe para a gente hoje aí, ó, as alusões utilizadas foram sensacionais. Eu adoro também essas curiosidades aí, a questão da Lua. Fiquei aqui até, já vou ler mais sobre, achei muito bacana. Questão da rotação da Lua, as citações do filme, acho que você trouxe certinho essa ideia, né, que realmente a importância do estudo hoje em dia e essa mudança. Eu queria até fazer um comentário pessoal aqui, às vezes eu me assusto quando a gente navega nas redes sociais aí, e me deparo com os memes lá, e aí eu vejo um monte de meme, tudo escrito errado, e um dia eu fui perguntar pro rapaz, eu falei, desculpa a minha ignorância, tava assim, bem, um erro de escrita grotesco, e eu falei assim, eu não sei se o pessoal erra
a escrita de propósito para fazer parte da piada, mas assim, é um negócio meio assustador, e às vezes eu me assusto quando eu vejo realmente essa questão do enaltecer a falta de conhecimento, né? E hoje em dia a gente nota que o cinema traz muito isso, essa mudança do papel. Então, assim, hoje aquele nerd não é mais o tonto, né? Não é mais a pessoa, né, zoada, realmente é um outro contexto. Então, assim, o conhecimento ele deixou de ser aquele negócio, não, se você estudar muito, você vai ser o nerd, você vai ser o menininho de óculos lá que não tem amigos. O nerd ele tem envolvimento social. Eu usei óculos a vida toda, parei de usar óculos faz 1 ano, mas desde molequinho com meu óculos lá, né, no rosto, mas assim, eu acho que é isso, é o foco, né? O conhecimento, ele tá, sim, cada vez mais válido. Eu achei, só não vou me alongar muito, mas quando eu estava na faculdade, eu fui atrás da Ambev. A gente se empolga, a gente se empolgar, a gente vai embora também. Mas na Ambev, para fazer inscrição para trainee, quando eu estava na faculdade, eu fui ver. Eu não pude participar porque eu estava formado na área de gestão, e quando eu fui ver, só tinha inscrição para a área de engenharia. Mas o critério mínimo para você se inscrever, você tinha que estar entre os últimos semestres da faculdade e a sua média de notas maior que 9,5. Não tinha lá, assim, né? Eu também não tinha realmente essa diferenciação entre faculdade X, Y, Z, mas você tinha que mandar o seu histórico. Se você tivesse menos de média 9,5, vou adiantar que eu tinha, tá? Mas eu não era da área de engenharia. Você não podia nem se inscrever para o processo seletivo dos caras. Então, assim, é realmente muito valioso, muito importante o estudo e o investimento no conhecimento, certo? Queria agradecer a presença aí. Se o professor Fernando, o Cadu querem fazer algumas ponderações aí. Pode falar, Cadu. Opa. Primeiramente aí, brigadão, Buria. Nossa, essa sacanagem faz a gente lembrar o passado da gente e de onde a gente veio. Até mesmo a parte do processo seletivo de trainee, quando me formei, eu fui fazer um processo de trainee não foi Ambev, foi o Grupo Pão de Açúcar, onde a gente ia atuar no segmento do Extra, no supermercado Extra, e era 5 processos, eu cheguei até a quarta. E na quarta etapa, fui presencial, o cara mais velho da sala era eu tinha 30 anos quando me formei, tinha cara de 22 lá, formado na FAP e outras faculdades, claro, e foi muito legal. Eu aprendi demais. E só não passei por um motivo, que era a parte da fluência do inglês. Única coisa que até o gerente me chamou. Então, desde eu não escutei meu pai, com 14 anos, me falou assim: é melhor estar preparado para uma oportunidade e ela nunca aparecer, do que aparecer a oportunidade e não estar preparado. Então, a partir daí, eu tive que correr atrás, né? O Buria, desde 2011, o Buria, ele é filho da Exanc, eu sou mais filho da Exanc também, e não tem, suspeito falar da Exanc. Então, sou o que sou pela Exanc, por causa da Exanc, então é melhor estar preparado. Então, pode vir que agora nós estamos preparados. Tá bom? Esse é o recado que eu quero dar e para todos aí. Fernando, obrigado mais uma vez, obrigado, Jeff, pela confiança. Estamos aí, qualquer coisa, me chame, por favor. Em inglês, porque muita gente fala ainda. Eu também sou professor de inglês também. E muita gente fala, às vezes conversa comigo, fala, puxa, mas eu não vou estudar inglês, porque eu acho que o Google, alguém daqui a pouco vai desenvolver um aplicativo. Gente, não é bem assim, viu? Toma cuidado, porque no dia a dia, a leitura de livro, né, é complicado. Mesmo ainda que a tecnologia consiga ajudar, a gente ainda vai precisar do inglês ainda por muito tempo. Então, eu acredito que não dá para você ficar esperando essa tecnologia chegar para dizer assim, agora eu posso participar do processo seletivo, porque agora não precisa mais do inglês, percebe? Você vai esperar isso chegar quando, né? Então, toma cuidado com isso, tá? Então, um ponto importante aí para vocês. Desculpa, eu só queria aproveitar o gancho aí do comentário do Cadu. Não, legal. Então, obrigado aí, Buria, obrigado, Cadu. Foi uma reflexão, acho que isso é muito importante para os alunos, né? Uma reflexão, uma sacudida. Às vezes é natural mesmo essa desmotivação, principalmente pelo período, né? Então, acho que é um momento de reflexão e foi bem legal aí, tá bom? Então, agradeço. O Cadu, ele fala bem, né, da Exanc, isso é muito gratificante, né? A gente vê um aluno, um ex-aluno, a gente tem também vários ex-alunos que
que gostam da escola, né, se deram bem na vida devido aos estudos, então isso é bem legal, então é importante também essa relação aí com a faculdade, tá bom? Legal. Boa tarde a todos, um abraço. Obrigado, Então, gente. estamos juntos aí. Valeu, Um abraço. obrigadão, viu? Tudo de bom aí. Valeu. Boa tarde a todos. Até Falou, mais. obrigado.